mais real. A Ele ministramos louvor. Há único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Em algum momento da sua vida, você se sentiu traído. Infelizmente, essa é uma dinâmica muito comum entre nós, seres humanos. Alimentamos expectativas com relação ao outro, e quando as nossas expectativas não são atendidas, ficamos decepcionados, nos sentimos traídos. Desde pequenos, desenvolvemos esse pensamento de pagar mal com mal. Aliás, esse é o nosso senso de justiça. Para nós, seres humanos, justiça é sinônimo de vingança. Você pisou no meu pé? Eu tenho o direito de pisar no seu pé. Você me xingou? Eu tenho o direito de xingar você. Olho por olho, dente por dente. Não é à toa que o caminho de Jesus é tão chocante muitas vezes para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39, lemos assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus não está ensinando que devemos nos deixar ser feitos de bobos. A proposta de Jesus é muito superior. Quando nos dispomos a oferecer a outra face, estamos nos posicionando contra o ciclo da vingança. Por isso, os filhos de Deus são reconhecidos como pacificadores. O problema é que o nosso senso de justiça, baseado na vingança, está muito à flor da pele. Vivemos em um mundo estragado, caído, e também estamos sujeitos a esse mesmo estado. A nossa conversão a Cristo é o início de uma nova vida. Exatamente por isso, passamos a ter a compreensão maior das coisas, para em seguida termos as nossas atitudes mudadas. Uma das histórias mais belas da Bíblia é a de José. Ainda adolescente, havia uma crise entre ele e os seus irmãos. Ele era o filho preferido de seu pai. Isso deixava seus irmãos com esse sentimento de traição. Eles estavam decepcionados com o pai deles. E quando nos sentimos traídos por alguém, é igual um mofo no pão. Começa de maneira imperceptível até aumentar de tamanho, mudando a textura, a cor e o sabor. E então eles elaboraram um plano para estabelecer justiça. Pensaram em matar José.
E desde Caim é assim: se alguém põe em risco a minha posição diante de Deus e dos outros, eu elimino essa pessoa. Porém, em vez de matar, vendem José como escravo para uma caravana de ismaelitas que estava indo em direção ao Egito. Uma vez no Egito, José serve na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus era com José e ele cai nas graças de Potifar. Porém, ele é visto também de maneira diferente pela esposa de Potifar, que o assedia. José, porém, não se rende às seduções e passa a ser acusado de tentar violentar a mulher. Acatada a denúncia, José é mandado para a prisão, onde passa muito tempo da sua vida. Mesmo na prisão, a Bíblia enfatiza que Deus era com José. Nesse meio tempo, José é bem visto na prisão, tanto entre alguns prisioneiros como pelos carcerários. José começa a interpretar sonhos. Essa era uma prática muito comum no mundo antigo. Os sonhos eram revelações, oráculos dos deuses para sinalizar o futuro. O copeiro e o padeiro do faraó, que também estavam presos sob a acusação de tentar matar o faraó, têm sonhos que são interpretados por José. Um deles é morto e o outro solto. Passam-se mais alguns anos, então o faraó tem um sonho recorrente durante 2 anos. Isso lhe atormenta o coração. O faraó manda chamar os sábios e adivinhos de seu reino para interpretar o sonho, mas ninguém é capaz de fazer isso. O copeiro, lembrando-se de sua experiência com José na prisão, fala então de José para o faraó, que manda então chamá-lo. O texto nos conta que antes de chegar ao faraó, José se barbeou, colocou uma roupa nova. E eu acho isso fantástico. Eu conheço muita gente que, diante de uma situação de humilhação, tenta usar a própria humilhação para tentar constranger os outros. José não agiu assim. Ele se aprumou para se apresentar ao faraó. José interpretou o sonho do faraó. No sonho do faraó, 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas, e 7 espigas miúdas engoliam 7 espigas grandes e cheias. José diz ao faraó que haveria 7 anos de fartura que seriam engolidos por 7 anos de escassez. Porém, José não parou por aí. Além de interpretar os sonhos, José apresentou uma alternativa à situação, que o faraó colocasse alguém como responsável em gerenciar os recursos dos 7 anos de fartura, para que, quando chegasse o tempo de escassez, houvesse recursos necessários. Essa é outra atitude muito interessante de José. Ao perceber uma oportunidade, ele não apenas interpretou os sonhos do faraó, como indicou o que poderia ser feito. Precisamos ser pessoas assim, atentas às oportunidades. Qualquer pessoa consegue identificar um problema, mas apresentar soluções, apenas pessoas preparadas conseguem fazer isso. E o faraó ficou admirado com a sabedoria e o conhecimento de José, colocando-o então como responsável por toda essa organização. José só estaria debaixo do próprio faraó. No início dessa nossa reflexão, eu falei do quanto é difícil para nós lidarmos com a traição. O nosso senso de justiça é confundido com vingança. É igual ao mofo no pão, lembra? Começa de maneira imperceptível, até aumentar de tamanho, mudando a textura, a cor e o sabor. E é aqui que a gente começa a perceber que mesmo José, sendo um homem que passou por tudo isso e foi exaltado por Deus, ainda havia mofo em seu coração. Passam-se os 7 anos de fartura e vêm os 7 anos de escassez. Gente de todas as regiões próximas ao Egito vão até lá para comprar os alimentos que apenas os egípcios tinham por causa da administração de José. E quem dentre essa gente toda aparece? Os irmãos de José. Eles não reconhecem o seu irmão. Passaram-se muitos anos, mas havia algo que não mudara na relação deles, esse sentimento de traição. José fora traído por eles, e eles se sentiam traídos por seu pai, que preferia José. José se sentia traído por eles terem-no vendido aos ismaelitas. Enquanto seus irmãos estavam tentando comprar alimento, José manda colocar de maneira escondida, sorrateira, nos sacos de alimento, moedas do Egito. Mas a intenção não era nobre. Com isso, José quis se vingar de seus irmãos, quis fazer justiça, gerando mais injustiça. Eles foram acusados de roubar o faraó. Os irmãos de José alegaram inocência, mas José se mostrou duro. Para que eles não o reconhecessem, ele até conversava com eles através de um tradutor, embora entendesse tudo o que eles falavam. E durante a longa conversa, José descobre que tem um irmão mais novo chamado Benjamim.
um misto de desejo de vingança e um desejo de conhecer o seu irmão mais novo se apossam do coração de José. Simeão, um dos irmãos mais velhos, é feito prisioneiro sob a alegação de roubo. Para comprovar que eles estavam falando a verdade, eles deveriam retornar ao Egito, trazendo o irmão mais novo. Os seus irmãos, sem saber que o governador do Egito era o seu irmão José, retornaram a casa completamente atordoados. Essa atitude de José revela o que há de mais humano em nós. Quando somos machucados, a nossa reação instintiva, animal, é machucar também. É tão instantâneo e automático quanto respirar. Confundimos justiça com vingança. Passado um tempo, os irmãos de José retornaram ao Egito, dessa vez com Benjamim. Ao conhecer o seu irmão mais novo, José começa a ser quebrado. Ele pergunta pelo pai, ele sente saudade de casa, então... Vamos ver Gênesis 45, dos versículos 1 a 8. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: "Façam sair a todos!" Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo." Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. "Cheguem mais perto", disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: "Eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito." Essas palavras vibram com grande intensidade em meu coração. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José havia saído da prisão no Egito anos antes, mas ele ainda continuava encarcerado. E o que aprisionava ele era o que tinham feito de mal contra ele. Ele estava prisioneiro da traição dos seus irmãos, preso ao ódio pelo qual eles tinham feito contra ele. Perceba, não importa o quanto ele tenha crescido e quanta coisa ele tenha superado na sua vida, havia algo que era mais forte dentro dele: a sede por vingança. E quem vive aprisionado a uma história de traição, vive atormentado o resto da vida. Até quando você continuará preso ao que aconteceu? Até quando você deixará de viver tudo de bom que tem acontecido na sua vida por causa de eventos do passado sobre os quais você não tem mais controle? O que aconteceu ficou no passado, passou. José só teve essa compreensão ao encarar de frente os seus medos e o seu ódio, até o momento em que ele não conseguiu mais se segurar. O versículo 2 afirma que ele chorou tão alto que era possível ouvir até no palácio do faraó. Ficamos tão endurecidos, tão raivosos, tão magoados com o que fizeram contra a gente, que não nos damos o direito de chorar, de lamentar, de sofrer. Isso faz a gente deixar de ser humano. Isso só vai endurecendo a gente, criando uma casca que afasta a gente dos outros. Todo mundo vai fazer igual. Vão me trair, vão me machucar. Diante da situação, José percebeu que se ele continuasse nessa toada de fazer justiça a partir da vingança, a coisa não morreria ali. Ele nunca teria paz em sua vida. Ao olhar para os seus irmãos, aqueles que haviam feito tantas barbaridades contra ele, é como se conseguisse olhar para si mesmo. Na casa de Potifar, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. Diante do faraó, Deus estava com José. E é isso! A questão não era o que os seus irmãos tinham feito contra ele. José estava olhando tudo da maneira errada. Ele estava focando no lugar errado. A questão é que, diante de tudo o que passou, das injustiças que ele sofreu, das injustiças que ele cometeu, diante disso tudo, Deus estava com ele.
Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. É o que ouvimos em uma das devocionais dessa semana. Deus transforma todas as coisas para o nosso bem. O Deus a quem servimos é o Deus que transforma mal em bem. Hoje é o momento de você revisitar a sua história. Agradeça a Deus porque Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Nos momentos em que você foi traído, abandonado, desprezado e mais do que isso. Deus usou todas essas circunstâncias para fazer surgir o bem na sua vida. José só conseguiu perceber isso ao encarar a sua história e se desarmar diante dela. Que você reconheça o seu pecado de querer se vingar. Você tem machucado outras pessoas que não têm nada a ver com a sua história. Você tem feito exatamente o que fizeram contra você. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Eu quero encerrar essa nossa reflexão citando o Salmo 37, versículos 3 a 7. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Lembre das palavras de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E que você seja um filho de Deus. Que você não trate mais a sua história e as pessoas na base da vingança, mas sim na base da graça. Porque o mesmo Deus que transforma mal em bem é o mesmo Deus que tem transformado a sua e a minha história. Vamos orar nesse momento? Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra, porque ela revela muito sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos nessa dimensão de não perpetuar a vingança em nosso mundo, mas a vencermos o mal com o bem, como diz a Tua palavra. Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que tem nos aprisionado, de experiências ruins do passado, e ajuda-nos a enxergarmos a Tua graça em tudo isso e a celebrarmos toda a bondade que tem se manifestado em nossa vida por causa do Senhor em nós. E que assim seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha uma ótima semana, um restante de domingo muito abençoado, e nos veremos na próxima semana, tá bem? Até!